Thiago, corta isso aí. Chegou no 8º episódio, Henrique, você conhece quem é. A bozeira que a gente fica falando. Eu acho que o Thiago fugiu desse episódio propositalmente, sabia? Mas tá arrancando os cabelos dele. Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. De onde você estiver, hoje estamos aqui no nosso Pod. Por que não, né, gente? Por que não? Por que não? Eu tô aqui com os nossos dois especialistas, hosts fixos do nosso podcast, Nicolas Sartori. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Só pra ir na contramão do negócio. Estava com saudades. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiagão? Tá? Aqui conosco. Muito Thiago, bom estar de volta. Obrigado a todos. Thiago tá de folga merecida. Merecidíssima, Thiago. Aqui. Folga? Que isso? Quem tem folga, né? E Daniel Leandro, Muito nosso bom. especialista no nosso tema de hoje. Daniel, conta pra gente qual que é o tema de hoje. Achei que você ia perguntar, conta pra gente o que tem na sua caneca. Ah, Eu ia perguntar, achei que você ia perguntar. Aqui, ó. Achei que você ia ó. perguntar. Hoje- Conta pra gente. Hoje estamos aqui Patrocinadamente. devidamente abastecidos. Total Meu Flex, né? Deus. Álcool e gasolina. Hoje a gente tá... O negócio Bonito aqui no Tá negócio, né? ficando bom, hein? Ficando Tá bom, Eu hein? tô com essa ficando cara de pão amanhecido, porque acabei de acordar, né? Então vou ter que pegar no tranco. Pra pegar no tranco, meu companheiro aqui se sensibilizou. Daniel E trouxe Brad. um whisky escocês para animar o nosso podcast de hoje. E eu, como bom seguidor de Jô Soares, estou aqui com a minha canequinha, com a minha dosezinha dentro, para dar uma animada. Né? É isso aí, cara. Ó. Daniel Brad. Conhecido como Daniel Pão. E hoje a gente Isso é vai bom. falar sobre empresas tradicionais em evolução digital. É um desafio que todo mundo que está aqui na mesa enfrenta. Então a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre isso. E como referencial, eu estou trazendo o David Rogers, que ele traz 5 pilares muito importantes para a transformação digital, para a evolução digital, mas ele não traz um pilar muito importante que a gente estava conversando aqui, que é cultura. E aí eu já quero abrir a mesa aqui, a primeira pergunta que veio lá do Instagram. Então, se você também quer mandar sua pergunta, entre nas redes sociais, manda sua pergunta. A gente tá no LinkedIn, YouTube, Instagram e TikTok. Foi bom? Foi bom, Thiago? Foi bom, hein? Foi muito Lembrei bom, de hein? tudo. Sem o Thiago aqui é muito triste. Alguém Mas que- tem que fazer o Alguém tem que merchan. fazer. Tem que fazer. Mas o que o Fernando William perguntou? Como que eu faço para modernizar os meus processos, fazer uma transformação digital numa empresa tradicional que está tão resistente a novas tecnologias? E aí já vou começar com essa pergunta polêmica aqui na mesa. Uou. Bom, o legal é que você me perguntou qual era o tema de hoje e eu só falei de whisky, De né? uísque, o tema de hoje é uísque. Mas que o tema é pesado, precisa beber, então vamos lá. Carol, acho que antes da gente entrar no tema em si, sem querer enrolar, né, sendo objetivo, Mas já enrolando. existem empresas, nós estamos falando de empresas, né, de CNPJs. Sim. Então, existem empresas que nascem digitais, Uhum. tem essa característica de já nascer digital, e outra empresa que não, que é uma empresa que a gente chama de analógica e está Sim. em processo. Aí muita gente fala transformação. Sim. E aí entrando no nosso título, né? Por que a gente fala evolução? Uhum. Porque a transformação você está num estado, Uhum. você é uma coisa e se transforma em outra. E eu, para empresas tradicionais, eu não acredito muito nisso. Uhum. Eu acredito que a empresa vai evoluir, vai pegar Uhum. a sua cultura, uma cultura provavelmente campeã, né? Uma cultura que as trouxe até aqui, vai permear essa cultura e permitir que o digital faça parte, permita ela a evoluir. Então eu não Uhum. gosto, não sou muito fã, por isso que sugeri o título evolução e Uhum. não transformação, né? Porque eu acredito que empresas tradicionais, elas precisem evoluir para que o meio digital, né, para a tecnologia principalmente, seja o meio pelo qual elas evoluam. Sim. Então acho que é interessante trazer esse porquê de não transformação e sim E sim. de evolução. Que é um conceito até que eu tenho visto, né, que está Uhum. mais forte no mercado. Né? O que você acha, Nick? Legal, cara. Muito bom, assim. De fato, quando a gente fala isso muito sobre cultura, né, na empresa, na firma, e a transformação vem muito mais numa pegada de isso ou aquilo, né? E a evolução mais uma pegada isso e, né? Isso mais aquilo outro. Então, tudo faz parte da jornada, né? E ela compõe, de alguma forma,
os acertos, os erros, enfim, de alguma forma. E não, o transformar parece mais um ponto de inflexão, né? O Flávio Augusto fala muito sobre isso, onde eu paro aqui e vou para um outro rumo, né? Na verdade, tudo faz parte, né? Desse crescimento, dessa evolução, né? Eu acho que pode ter também uma diferença que, quando eles usam o termo transformação, está muito relacionado a mudar o modelo de negócio. E muitas das empresas tradicionais estão realmente evoluindo seus processos, mas não estão mudando o modelo de negócio, né? Ela não está virando digital e officeless, não tem mais uma coisa física, né, para vender. A Coca-Cola não está digital ainda, né? Então, é uma mudança. Você beber uma Coca digital no metaverso não vai fazer borbulhas na sua garganta, né? É isso. É isso. E aí, falando dos 5 pilares, né, que eu comentei que cultura aí tá permeando, a gente tá falando aqui de clientes, valor, competição, inovação e dados. Esses são os elementos que você precisa dominar, né, para realizar a transformação digital. Esse autor fala de transformação, de mudança de negócio. E aí, para começar, queria falar um pouco sobre clientes, né? A gente está falando muito desse cliente de 2023, vocês acompanharam os episódios que a gente falou de geração, falou de cultura, falou de modelo de trabalho, mas quem que é esse cliente de 2023? Por que a gente precisa olhar para o cliente quando a gente fala de evolução digital? Bom, hoje, nos dias atuais, né, igual redação, né? Nos dias tá atuais, treinando, Daniel? Nos dias atuais, você tem um cliente, eu sempre digo, tecnologia é poder. E o cliente, ele tá com a capa vermelha, com o martelo do Thor, ele tá super empoderado. Porque as ferramentas que o cliente tem à mão hoje são muito mais evoluídas do que há 5, 6 anos atrás, né? Então, o cliente está super poderoso, o cliente experimenta o digital e a facilidade, a ausência de fricção, né? Tem um termo que chama frictionless, que é as coisas fluidas, né? Rápidas, ágeis, que acontecem com facilidade a todo tempo. E quando ele entra para dentro do teu negócio, que é um negócio tradicional, a paciência dele está muito curta. Você vê que tem dados oficiais aí que se uma página demorar mais do que 1 segundo para carregar, acho que é 1,8 segundos, alguma coisa. Thiago, depois você ajuda a gente aí. É 1 alguma coisa segundos que não carregou, o cara já aperta outro botão. O cara já vai para outro lugar. Então, assim, a velocidade de processamento, a velocidade de resposta que está à disposição do cliente hoje é absurda. Só para dar um exemplo pequeno. Esse aqui é o iPhone 14, né? Esse carinha aqui é o iPhone 14. Esse cara aqui, ele tem mais capacidade de processamento do que todos os computadores que a NASA utilizou em 1969 para levar o homem à Lua. Mas não é só mais capacidade de processamento, ele tem 10 vezes mais capacidade de processamento. E ele tem funcionalidades, né, que deixaram tudo à mão. Eu, por exemplo, não uso mais carteira. Sim. E aí, às vezes, as empresas tradicionais, elas têm umas obrigações e processos cheio de entrave, que é o que o pessoal chama de fricção, fica... Cara, que é a primeira coisa que você tem que olhar em relação aos seus clientes. Quebrar os processos que tem muita burocracia desnecessária e muito ponto de fricção. Fricção é dificuldade, né? Fricção é... gargalo. Retrabalho, é gargalo. Então, tem que mudar. E, Nick, cliente também é colaborador, né? E como que o colaborador fica nessa questão quando a gente fala aí de evolução digital? Qual que é a sua visão em relação a isso? Cara, quando, né, o Daniel até comentando também, pegando esse gancho, né, da fala dele para o colaborador e trazendo isso mais para um lado de soft skills, né, que a gente fala, se a gente não tem essa percepção de fazer a leitura do cliente, né, e aí o que vale para o colaborador também, não existe vácuo, né? Nada fica com espaço em branco. Alguém vem e ocupa. Se a percepção da empresa, enfim, é de não trazer essa facilidade para o cliente e tirar a fricção dentro da tua relação com ele te troca, assim, da noite pro dia, né? Se ele vê alguma dificuldade de comprar algo contigo, que já é difícil, né? A gente fala muito sobre isso, assim, o cara já tem a decisão, ele quer o teu produto, ele tá afim, ele tá querendo, quer disposição maior do que essa e ainda assim coloca barreiras, fricções, dificuldades nesse meio,
ele vai para outro lugar, ele vai para outro canto, né? Então, no nosso negócio lá da firma, né? Uhum. Se o vendedor, se o cara não faz aquele papel ali, o cliente, obrigado, eu vou... Tem tantos outros mercados por aí que podem me atender, né? Então, eu acho que o principal ponto, e entrando no que você perguntou, Carol, eu acho que, para mim, fica muito claro a celeridade que a gente tem que fazer em termos de leitura, né? Uhum. Entender qual é a necessidade. A gente fala muito sobre isso de uma forma um pouquinho mais estruturada, né? Uhum. Necessidades e expectativas, né, do que o cliente tem transformado em um requisito para poder atendê-lo de alguma forma, mas a leitura, a percepção para fazer com que isso fique com menos fricção possível e entender o que o colaborador quer dentro dessa concepção toda, é trazer o cara pro game, né? É Uhum. trazer ele pro jogo e fazer com que você consiga desenvolver, né? Uma parceria com ele. Né? Na prática, o que vocês enxergam de ações que a gente pode fazer, tanto com o cliente quanto com o colaborador, para trazer realmente ações aí para evolução digital? Essa nossa roster, pessoal, ela hoje tá fantástica. Tá com tudo. Aceleradíssima. Tá com tudo e não tá prosa. Botando os assuntos na mesa aí. Carol, antes de entrar nessa parte de ferramenta, eu queria fazer mais um comentário que podcast, a maravilha é essa, né? O Nicolas comentou ali, eu falei, cara, é importante falar isso, né? Colaborador, assim como o cliente, ele também está extremamente empoderado no que ele usa no dia a dia, né? Nos aplicativos que ele tem, na televisão smart dele, na vida, o colaborador na vida, ele tem essas facilidades. E também, quando ele chega na empresa, ele encontra um monte de processo que tem fricção e que não deixa ele ser ágil e rápido, né? Como ele gostaria de ser, de repente, né? Isso também é uma realidade. Mas tem um outro lado da moeda, que é aquele colaborador, principalmente, que está há muitos anos na empresa. Eu, particularmente, aqui na mesa, né? A gente trabalhou muito tempo, estava muito tempo. Eu tô há 15 anos, Nicolas está há 17 anos. Então, a gente está vivendo essa evolução digital como colaborador, né? Acho que o principal, o pessoal fala, mudança de mindset. Mas é isso mesmo. A principal preocupação que um colaborador tem que ter é a percepção dessa mudança e para onde a empresa está indo. E perguntar para o seu chefe, perguntar para os seus líderes, perguntar para a empresa como um todo o que eu preciso fazer para me capacitar para continuar no game, que foi o que você falou. Porque você falou assim, tem que chamar pro game, mas se chamar pro game quem não tá preparado é osso, né? Não vai, né? Não vai. Você fala, pô, tô em plena evolução digital, tô procurando a adoção de digital e preciso de colaboradores que entendam dos Paranauê, vamos dizer assim. Aí vamos chamar pro game. Aí o cara não entende nada, não quer. Por quê? Porque não buscou capacitação. Então, como seria a capacitação, por exemplo? Você, mais do que ninguém, que é uma das pessoas que capacita para a transformação digital, sabe a importância disso. Sim. O que você acha? Como que o profissional pode... Só para a gente ainda explorar um pouquinho mais o lado do profissional, porque eu acho isso muito importante. Sim. O que você comentou da capacitação. O que a gente percebe, né? Tá todo mundo muito preocupado com o ferramental hoje, né? Então, quando você vai nas empresas, todo mundo quer saber como usar o ChatGPT, como usar uma tecnologia. Quando, na verdade, é ter a capacidade de enxergar os problemas para que aí sim a gente consiga resolver. Então, o que eu sempre identifico é esse olhar. Então, eu acho que é treinar o olhar para enxergar os gargalos. Porque muitas vezes, que você falou dessa fricção, principalmente já quem tem mais tempo de casa, começa a se habituar à fricção. As pessoas param de enxergar a fricção. Então, elas começam a achar assim, cara, esse sistema aqui não funciona, mas nunca funcionou, tá tudo bem. Sempre foi assim, a gente sempre imprimiu e fez uma digitalização, então tá tudo bem. Então, é treinar, então é voltar, né, a questionar, a olhar, então trazer uma pessoa de fora, oxigenar a equipe, né, que é uma coisa que você fala, o termo... Rever o processo. Rever o processo, mas com o olhar, às vezes, de apoio de quem não conhece. Porque é muito difícil, você vicia, você acostuma, né, você faz aquilo todos os dias. Então, essa é a maior dificuldade que os colaboradores têm, de olhar para uma coisa que ele faz todo dia e ver problema naquilo. Isso que a Carol tá falando, Nick, é o seguinte. A tecnologia não é a solução. Não. A tecnologia é o meio pelo qual você vai facilitar o alcance daquela solução. Então, é muito comum você ver assim, caramba, entrada da empresa tem um cara com a prancheta na mão, com a caneta, anotando alguma coisa. Tiro aquela prancheta e aquela caneta, Nick, e boto
Um tablet. Um tablet. Um Forms. E ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Sim. Não. Isso não é digitalização, né? Isso é digitalização, mas isso não é evolução digital. Ok. Isso é pegar do meio papel para o meio processo. digital, mas é uma digitalização sem sentido. Sem sentido. Sim. Total. Porque você tem que aproveitar o poder que um tablet te dá para melhorar aquele processo. Sim. De repente ali agora vai ser só checagens, não, de repente aquele tablet vai ler a placa do veículo que está chegando e já dar check-in nele, identificar. De repente aquele tablet, ele não vai ser usado como papel e caneta digital, saca? Essa é a grande diferença. Não é só um papel caro, Ele né? tira Exato. tudo e pega tudo isso aqui assim, né? E outra Um coisa, papel caro. e outra coisa, Nick, do colaborador digital, colaborador 4.0, vamos dizer assim, né? Ele é extremamente questionador. Primeira pergunta que ele vai falar: para que serve esse papel? Que dado tem nesse papel? Para onde esse dado está indo? Quando essa folha chega até o fim, para onde ela está indo? Quem precisa disso, né? Quantas vezes esse dado, esse papel aí já foi consultado? Sim. Né? Tinha o cara lá na firma anotando as motos, né? Uhum. As motos entrando. A moto entra, a moto sai e ele anota. Fulano de tal pegou a moto tal e foi para a rota. Moto entra, moto sai. Moto entra, moto sai. E aí, quantas vezes você usou essas informações para perguntar? Quantas motos já sumiram? Ah, nos últimos 5 anos, nenhuma. Anoto todas. Ah, é nenhuma. Tá. Então, quantas vezes você já consultou quem foi que saiu na moto tal e na moto tal? Ah, nenhuma. Porque essas folhas vão lá para o arquivo e eu nunca mais tenho acesso a elas. Legal. E você olha isso aonde? Ah, não sou eu que olho. Então tá, tem alguém que olha no sistema. Então esse processo, né? Trabalho duplicado. Alguém pegava essas folhas lá dentro e digitava dentro de um sistema. É outro exemplo, né? De mudança de cultura para Dentro disso, né, Daniel, o que faz o cara, além de ser questionador, que é um ponto super importante, né, ele ter uma visão, e aí uma palavrinha também bem utilizada, que é a visão sistêmica do negócio, né? Sim. Aquela visão de um colaborador, uma visão departamental, né, do tipo assim, cara, você faz isso com essa informação, e aí, agora? Não, aí eu entrego lá para a área Pra do fulano, transporte e aí eles vêm lá. Não, mas isso vai para quem? Não, não sei. Isso vem de quê? Isso via... O cara não sabe nada, assim. Ele tá dentro de um feudo, do local dele de trabalho e não tem uma visão além da janela, assim, Legal. né? Ele não enxerga nada além disso, né? E para passar, né, o ponto para essa outra parte, né, que do nosso pod aqui, quando você fala sobre a criticidade, a gente fala muito sobre isso, né? Eu vou falar por mim, né? Tô até sumido aqui, andei em férias e tal, e outras coisas. Tá. Tá Fala achando mais, que vai Nico, ficar vai sem trabalhar. Cara, é como a gente volta para dentro da nossa rotina após um boot, após uma desligada. Eu já tava aí quase 2 anos rodando direto, Caramba. rodando assim, e falar, mas com férias? Férias de 3 dias, férias de 5 dias, férias de... Cara, eu desliguei de fato, assim, quase 3 semanas praticamente na empresa. E vou te falar, é muito Meu bom sonho. viajar. Eu desliguei da empresa, meu celular não desligou, mas enfim, o WhatsApp continuou, mas isso tava fácil de gerir. Cara, como você volta mais assim, cara, puta, mas essa parada que eu fazia, que o colaborador tá fazendo, o que mudou? Na verdade, nada mudou, né? Você que volta Diferente. com né? outros ares, assim. Cara, esse negócio de férias, pensa num negocinho que é importante, né? Legal. E esse desconectar, essa desligada. A gente fica tanto nisso, tem que estar em cima, tem que estar fazendo, tem que estar repetindo, tem que estar, sabe, o tempo todo ali. E o automático, né? O elefante que passa na nossa frente, a gente passa a não enxergar mais. Quando você despluga, né? Literalmente, já que a gente tá falando de tecnologia, que né, faz um boot, né, no sistema ali, cara, dá uma reinicializada bacana, assim, Legal. ele volta mais legal. Então a gente Sabe? falou de capacitação, visão sistêmica e tire férias. Tire férias. Hashtag tire umas férias. Carol, eu sei que você vai mudar de assunto, então, para não perder o gancho aqui, Vai. nós estamos indo para 15 minutos, mas a gente está falando de pessoas, porque Sim. pessoas não aparecem na mandala, que a Sim. gente escolheu, mas ele é a base Sim. de tudo para a evolução. Exato. É a base. Então, outra coisa que é super importante em relação às pessoas é que o ser humano, ele precisa do ócio criativo, ele precisa Sim. realmente, ele precisa vivenciar, Sim. né? O Nicolas falou que tirou férias. Fala assim, cara, não tem como você ser digital se você não viver o digital. Então, o cara faz questão de chegar e falar assim, chama o menino da TI, eu sou totalmente
não tem o menor Avesso, talento para né? TI, sou totalmente Aham. avesso a TI. Uhum. E o mundo tá tecnológico. Sim. E o mundo tá em evolução digital. Aí um colaborador que te fala isso já acende uma luzinha vermelha. Uhum. Segunda coisa, né? Não, eu chamo alguém que mexe com isso, que faz isso. Uhum. Tá bom, tá resolvido. Não. Tem que usar o digital, você tem que ter um relógio digital, você tem que ter uma conta no banco digital, você Uhum. tem que ter uma conta na internet, no metaverso. Daniel, mas eu não gosto disso. Cara, não é questão de gostar, é questão de sobrevivência. Uhum. É questão de continuar no game, continuar Uhum. fazendo parte do jogo, sabe? E assim, fiz um mindset aqui porque eu li um livro, né? Uhum. Mudei minha cabeça porque eu li um livro. Balela. Você vai Pra realmente, prática, né? na prática, na experimentação, vivendo uma jornada de transformação do seu CPF digitalmente, é que você vai conseguir entender do que a gente está falando. É isso. Case Nubank mesmo. Você experimenta um banco igual ao Nubank, Não quer mais sair, você né? perde totalmente a paciência com o que eram os outros bancos, né? Sim. Antigamente. Eu não vou falar de nenhum, mas me vem alguns à cabeça que eu já tive experiência. Sim. E eu Que vejo tem assim, fila digital. Exato. Não, pelo amor de Fila Deus. digital. Fila digital. Você é o número 32 para ser Sim. atendido. Oh, meu Deus. E isso que você falou de ócio criativo também me faz lembrar uma... A gente teve o Google Day, né, na firma, e aí eles falaram dessa parcela de tempo, né, que os colaboradores tinham 20% da semana para se dedicar a esse ócio criativo, para novas ideias, né, para abastecer o novo. Então, isso também pode ser uma ação, né, que a empresa pode ajudar essa experimentação, né? Pode ir pro próximo tópico? Pode. Você deixa? Por que não? Você deixa? Posso, por que não? Pode, por que não? Seguindo aqui a nossa mandala, o nosso segundo tópico é falar de competição, né? A gente estava falando aqui, né, que concorrência é um tópico e muitas vezes as empresas acham que concorrência é uma coisa a ser combatida, né? Então, Eu gosto muito desse. e aí a gente estava falando de um termo que talvez seja novo para a maioria, mas é a competition, que é quando você está cooperando com a sua concorrência. E aí entra a pergunta para a mesa: como que vocês enxergam isso, essa concorrência nesse ambiente digital que está todo mundo falando de saturado, que não entra agora, que o mercado está saturado, que todo mundo já faz isso? Isso é verdade? Isso é mentira? O que vocês acham? Quando o assunto é ser especialista, fica igual o menino, né? Vai, Diego. Daniel! Aí a gente faz o quê? Alguém? Alguém? Ninguém? Vamos pular o assunto? Vai, Dani Boy. Nick. Sai que é sua. Sai que é sua. Sai que é sua. Boa. Seguinte, essa pergunta, esse tema, essa bolinha aí, é uma das que eu mais gosto, de verdade. Porque para você fazer a evolução digital, você tem que pensar diferente em relação ao seu competidor, né? Em relação ao seu principal concorrente. A palavra concorrente, ela se transforma, né? E a palavra competição se transforma em coopetição, que é uma competição saudável, visando criar uma nova cultura de consumo de algo, uma nova cultura de consumo de um bem ou de um serviço, né? Antes da gente começar a gravar aqui, você citou frango frito. Frango frito no balde não é uma cultura dos brasileiros, né? É uma cultura dos americanos. Aí a gente lá, por exemplo, frango no pote. Aí você quer criar essa cultura e vem outros players juntos e você compete, mas você coopera também para criar aquele ecossistema. E o grande lance qual é? Você ser protagonista de ecossistema. Sim. Por exemplo, a gente colocou frango no pote em evidência, né? Agora tem todo mundo que vem. O famoso frango no pote. Estou vendendo o famoso frango no pote, mas o frango no pote só tem Só um. tem um. De verdade, né? Que é o 100% frango frito brasileiro fazendo merchan. Patrocina nós. Pede patrocínio. Mas é isso. Você começa a olhar o mercado de forma diferente, olhando o mercado como coopetição. Por exemplo, eu esses dias visitei uma empresa que em tese é a nossa concorrente, em uma praça lá na firma, em Uberlândia, e a gente estava junto. Talvez até nos unindo para contratar um time de programadores para fazer uma solução junto. Cara, isso, nessa parte, que não é o fim da nossa empresa, né, que não é atividade fim, eu estou cooperando. Sim. E na hora de vender, meu amigo, cada um que tem o seu melhor produto, né? Mas a gente está criando ali uma... O cara vai consumir apartamento na planta. Esse é o ecossistema. Sim. Né? Esse ecossistema está sendo fomentado e fortalecido, né, com serviços digitais.
E aí é uma coisa legal que você falou, que aí os fornecedores, parceiros, eles também ganham força, né? Porque se você é uma pessoa que tá vendendo frango sozinho, você vai ter um preço da sua cadeia, né? E quando você tem várias pessoas, isso diminui a tecnologia, o investimento. Então, é realmente uma plataforma ali de negociação. Isso aí. O que eu posso dizer em relação à competitividade, né? Falando na firma, o que a gente mais usa, uma coisa que a gente costuma dizer assim, né? Se cada área buscar a máxima eficiência do teu setor, não necessariamente será algo positivo para o todo, né? Para a empresa como um todo. Então, a gente, dentro da competitividade, a gente, como a própria palavra fala, né? O que antecede vem a cooperação para competir, né? Então, quando isso acontece, o todo, né? O macro é olhado primeiro e depois, de forma secundária, traz o papel da competição, né? Então, cara, e isso traz, quando isso tá claro para dentro da empresa, isso traz um senso um senso de dono, outras palavrinhas que a gente costuma dizer, mas que dá super certo, porque quando a gente fala aí, desculpa a palavra, mas o pau quebra numa reunião, as coisas entram num nível emocional alto, todo mundo sabe que é profissional, né? Como a gente fala lá, pode ficar puto, mas pode ficar putinho. Pode ficar puto. Pode ficar puto? Pode. Não pode ficar putinho. Então, é por isso. É porque existe uma cooperação para que as coisas andem, né? Sim. Isso é muito legal. E não é para todo mundo. Sim. Eu ia perguntar, vocês acham que é fácil essa mentalidade? Não é. Assim, para poder passar a palavra pro Daniel, não é em qualquer ambiente que isso funciona, assim. É um nível de maturidade onde as pessoas têm que ter para o cara não achar que tá falando de você, né? Não é na pessoa física. Eu tô aqui representando um crachado, um PJ e representando o meu interesse de área, mas para que a empresa possa evoluir. Agora, que de fato isso vai acontecer em qualquer empresa, não vai, né? A gente vê alguns exemplos aí em alguns outros lugares que tem gente que não mexa no meu queijo, né? E aí já era. E aí você Lá não na consegue Irlanda evoluir. também. Na Irlanda também tem isso. Carol, sobre competição, eu acho que vale a pena ressaltar a questão do protagonista de ecossistema. Tem que avaliar, por exemplo, poxa, o iFood, o Uber, né? Vamos falar do Uber. O Uber é um protagonista de ecossistema. Ele fez uma disrupção. Então, o pessoal gosta dessa palavra, né? É disruptivo. A disrupção é o seguinte, eu mudei completamente um costume que o mercado tinha e uma forma de consumir um determinado produto ou serviço. No caso do Uber, ele revolucionou a forma de você consumir um serviço. Ele foi um protagonista de ecossistema. Esse cara abriu um novo mercado. Aí você acha que o Uber queria ficar sozinho? Dificilmente, Não. porque ele precisa de... Ele precisa de ecossistema. E ecossistema não é monossistema, né? São vários. Então, esses players que vieram depois, EasyTax, 99 Tax, a própria Didi, agora tem aí o InDrive, enfim. Sim. Esse é o ecossistema em que o Uber é protagonista. Só tem como eu dizer se uma coisa é muito boa ou não, se eu tiver um comparativo, né? Um concorrente para comparar, Sim. né? Então não adiantava o Uber ficar sozinho lá, no monopólio. Isso não é... A evolução digital, ela não funciona no monopólio. O monopólio traz um conforto que ela trava. Sim. Ou até mesmo que acaba, né, com aquela empresa, porque aí não gera uma cultura nas pessoas, né? Porque no ramo da competição, né, no pilar competição, o que uma empresa faz diferente de você te desafia a fazer melhor. Sim. E aí o consumidor ganha mais e a gente Poxa, que corte. volta pro tópico de quem. Muito bom esse anúncio de cortes aí, Thiago. E aí a gente até falou com um exemplo, né, de mindset sobre essa geração de dados e que as empresas, de maneira tradicional, estão muito focadas em olhar para o dado, para o processo, em coletar aquela informação. Mas quando a gente fala de uma evolução digital, a gente está falando de um desafio de gerar inteligência. E aí, coloco a pergunta na mesa. Como que a gente pode usar dados para, de fato, gerar inteligência? A gente até brincou no outro episódio, né? Se dado é o novo petróleo, por que não somos todos shakes, né? O que está faltando? Então, volta esse impeditivo aqui para empresas tradicionais. Se a gente tem tecnologia, se a gente está coletando formulário, por que a gente não consegue ainda ser data-driven?
Essa pergunta vale $1 milhão de dólares. Essa é facinho, essa é boa. Eu acho que Rose podia responder também, não podia não? É, pode. Já eu devolvo a bola para ela. Mas eu tenho uma percepção sobre o assunto. Até porque se eu tivesse uma resposta extremamente assertiva, eu seria o Sheik. Estaria com um turbante aqui. Olhando assim, você uma tem cara de Bugatti. Sheik, cara. Tem? Você tem cara de Deus Sheik. me livre. Tá, falta pouco. Não quero ser Sheik. Ai, gente. Desculpa. Thiago, quanto você? Quinta série passou aqui e ficou. Não, é SG, mano. É estado Vamos de levar, espírito. vamos ser cancelado. Aí volta no tema, assim, falando sobre dados. Então, falando sobre dados, falando sobre utilização de dados de forma inteligente na empresa, né? Com certeza, isso não é do dia para a noite. Isso é uma jornada que é construída aos poucos. E não adianta, a partir de amanhã eu vou ter um machine learning que me traz relatórios preditivos, relatórios que já preveem o futuro. Cara, não é exatamente assim que acontece na vida real. A vida real acontece da seguinte forma. Primeiro, você deixa as pessoas usarem um Power BI da vida, um Tableau, um ClickView, e deixa elas fazerem os mesmos relatórios que elas tinham lá na ferramenta nova. E aí elas vão olhar e vão falar assim, opa, mas dá para ir além? Né? Porque elas vão conhecer, elas vão experimentar dentro da realidade dela. E aí tem gente que vai ficar bravo. Os entendedores, né, vão ficar muito bravos, vão falar, gente, BI não é para fazer esse relatóriozinho que já tinha no sistema. Sim, cara, mas a pessoa tem que experimentar. E aí ela começa a evoluir. Nossa, mas o relatório é estático. Agora isso aqui tem um drill down, ele abre mais informação para baixo. Então eu vou fazer. Que legal, ela deu o segundo passo da jornada. Que é começar a fazer relatórios mais dinâmicos, que são os cubos, né? Você olha eles por vários ângulos, né? Eu não sou extremamente especialista, mas dá um episódio, galera. Dados, eu tenho certeza que vai ser daqui para frente aí nós vamos fazer um episódio sobre dados. E dá para trazer um especialista aqui e o cara detona. Mas o segundo passo é esse. Ele olha a informação por vários ângulos e começa a fazer drill down, começa a fazer umas coisinhas legais dentro do BI. Tem que brincar, tem que sentir, tem que experimentar. É igual você põe um relógio no braço, primeira vez que você põe, você vai olhar as horas. Aí, mas é um smartwatch. Sem querer, aquilo ali vai te impactar com alguma coisa. E aí começa a vir o inconformismo em relação àquele dado que está ali dentro. Mas e se, quando o usuário de dados dentro da empresa ou o cliente fala assim, mas e se eu tivesse tal informação? Ou seja, é o terceiro ponto. Ele começa a fazer perguntas para os dados. E aí que a magia acontece. Quando a empresa começa a perguntar alguma coisa para o dado que não é óbvia. Porque o relatório, geralmente, ele é óbvio. O painel não é óbvio. O painel traz uma resposta que às vezes você não, ao olho nu, né, você não acha. Você só acha quando você tem uma cultura de dados, uma cultura data-driven. E é o seguinte, será que eu lanço um apartamento de 3 quartos no Noroeste? Não. Aí todo mundo muda, né? Vamos perguntar para o dado. Quantos estão procurando 3 quartos no Noroeste? Quantos estão procurando 4 quartos com 4 vagas de garagem? Quantos estão procurando 2 quartos? Vamos perguntar para a nossa base histórica de dados, vamos contratar também mais 2, 3 pesquisas e botar junto com essa base de dados aqui, vamos formar o nosso data lake. E aí sim é capaz de responder essa pergunta. O que é um entende? data lake, Daniel, para quem está em casa e não sabe o que é um Data lake é isso, é quando você pega diversas fontes de dados, né, leva para um lugar só para você organizar essa informação e poder fazer pergunta para essa base de dados, de forma simplória, gente. Meninos aí do BI e do DA, Me perdoe. não me batam amanhã. Eu estou tentando aqui simplificar a coisa, né? Sim. Mas aí, para concluir a minha linha de raciocínio aqui nessa jornada, aí você fala assim, aí a última fase, na minha opinião, aí a pessoa, o mesmo analista, né, que fez essa jornadinha toda, que agora ele está lá no Data Lake construindo relatórios super inteligentes que respondem perguntas que não são óbvias, ele fala assim, cara, e se eu ficar olhando para o passado o tempo inteiro e começar a prever o que pode acontecer no futuro? E aí vem a predição, que é a quarta fase, na minha opinião, e aí fecha essa jornada de dados, né? E até aqui, até onde a minha mente alcançou, mas já vem a IA, né, que começa a fazer um regaço com esse negócio todo, e a gente ainda não consegue responder qual é o limite da IA.
Mas uma coisa é certa, a IA vive de dados e de aprendizado em cima dos dados. Então, meu amigo, number one, primeira coisa que você vai fazer na sua empresa, estudar, adotar cultura data-driven. Seus colaboradores precisam saber SQL, mínimo. Que SQL é a linguagem de manipulação mais básica que tem dos dados. Né? Nicolas. Que isso, hein? Depois dessa aula. Dessa aula de hard skill, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Que é, na verdade, assim, como usuário, né? Usuário, palavra meio forte, assim, mas enfim, da área mais business, né, do negócio, o que eu posso dizer e falar um pouco sobre dados é exatamente nessa gama, né, na quantidade de dados, informações e números que as empresas têm, tão importante quanto saber o que quer e o que precisa é saber o que não quer e o que você não precisa, né? Eu falo isso um pouco como área de negócio, de novo, porque, cara, é uma infinidade de possibilidades. Um BI, né, com um gráfico que vê o vendedor que mais vende é o cara que usa uma CG ou uma Bros. Eu tenho um BI disso, mas o que essa informação, o que esse dado para mim me agrega, né? Gera negócio. Gera negócio, exatamente. E aí entra numa outra nuance, né? Que a gente pode falar sobre análise de causalidade, que às vezes a gente tem tanta informação que quer cruzar banana com laranja e isso não vai te dar uma ação de consequência, uma ação de causalidade. Vai dar um suco dizer, né? ruim do cacete. Vai dar exatamente. É a história do quanto mais calor, né? Mais mordida de... Quanto mais sorvete, né? Já viu essa? Não, você tem que explicar essa. Expliquei. Bem rapidamente, assim, né? Quando eles falam muito sobre isso, existe um exemplo clássico, né? Que fala quanto mais sorvete as pessoas chupam na praia, mais mordida de tubarão acontece. Ah, sim. Já viu sobre tipo isso? Queda de Avião e os filmes do Nicolas Cage. Exatamente, exatamente. São dados que não têm relação, mas se você colocar eles juntos, eles vão ter coisas parecidas. É que, na verdade, o que era o chupar mais picolé na praia? É porque tá calor, tá quente, tá cheia a praia, e as pessoas estão na praia e vão pro mar, e aí tem alguém lá mordido por tubarão. Mas o que o sorvete tem a ver com o mordido de tubarão? É mais ou menos isso. Não é só porque combina, quer dizer que tem relação. Então, o que eu quero dizer, o cuidado com os dados é um pouco sobre isso. Sobre quantas informações turvas, né? Pior do que não ter uma bússola, é ter uma bússola errada, né? Te apontando pro norte, pro sul, pro precipício. Né? Eu acho que o meu ponto para dados, para a área de negócios, é realmente sobre isso. E o volume, né, de dados é muito grande. O volume é muito grande, cara. Tem muita coisa. E vocês comentaram muito sobre essa visão analista, mas que eu acho interessante falar sobre essa relação de dados. Que quando a gente fala de liderança, é importante também associar propósito, visão e missão com dados. E aí entra naquela questão de ter metodologias, por exemplo, para desdobrar a performance da equipe numericamente. Porque o que a gente está falando, né? Que eu vejo, assim, principalmente nas empresas mais enxutas, startups, é que, cara, para você fazer aquela pessoa performar e olhar para os dados, a meta dela, o dia a dia dela tem que ser baseado naquilo. Então, muitas vezes, dentro das empresas tradicionais, o número é muito grande e você não consegue enxergar o que o seu trabalho move naquele número. Então, desdobrar de uma forma que fique fácil, fique mastigável para a camada mais baixa, também ajuda a empresa a ser mais data-driven, porque é diferente eu tomar a decisão de vou vender essa caneca e eu tenho um X valor que eu preciso gerar por mês e eu faço parte disso. Então, tem metodologias, né, que a gente usa para esse desdobramento de estratégia, mas eu vejo isso como uma coisa condicional também para que isso vire uma cultura, para que as pessoas façam, para que as pessoas usem e analisem isso no dia a dia. Legal. Eu estava lendo esse dia um pouco sobre o OKR, isso aí é isso? Sim, é isso, seria o OKR. O OKR, por exemplo, é uma visão de você desdobrar onde a empresa quer chegar e aí você desdobra para menor granularidade, para que o que o Nicolas faz hoje para vender essa caneca. E pode ser outro número, né? Então, por exemplo, cara, se o Nicolas tem uma logística que me entrega em 24 horas, eu tô vendendo mais caneca. Mas você sabe que aquilo tá relacionado à causa, né? Que você tava comentando, né? Legal. Perfeito. Bacana. Perfeito. Um lance interessantíssimo sobre jornada de dados é o seguinte. Cara, a gente tá produzindo dados a todo momento. E aí a pessoa fala assim, pô, mas dashboard, dados é novidade. Não é novidade. Se você dirige um carro, você está olhando para um dashboard à sua frente. É o velocímetro, o odômetro, o combustível, né, o medidor de combustível.
Enfim, você está tomando decisões baseadas em dados o tempo inteiro. A nossa vida corriqueira, o fato de eu caminhar até a saída aqui, abrir uma porta, são decisões tomadas com base em dados. Meu olho está calculando distância o tempo inteiro, o alcance da minha mão dá ou não dá. São decisões em milésimos de segundos baseadas em dados. Então a gente já tem isso é natural do ser humano. Né? E por que em algum momento, nas empresas, a gente não explora tão bem isso? Né? É resgatar lá os primórdios, né? Aquilo que já está dentro da gente, né? Eu costumo dizer muito assim, cara, o mundo é matemática o tempo inteiro, né? O mundo é número o tempo inteiro. Então, sempre que alguém me dá um dado dentro da empresa, Carol, onde eu quero chegar com essa história toda? Sempre que alguém me fala para fazer algo, eu quero um dado. Eu quero um dado para eu poder trabalhar. Isso sempre, não, isso é de um tempo para cá. Eu sempre give me a number. I need a number. Eu preciso de um dado. Sim. Um dado nem que seja para me dizer que eu tô errado, para me dizer que eu tô certo. Ou até para saber se nem tem aquele dado ainda, né? Ou se nem tem aquele dado, e se é para buscar aquele dado. Ou se eu tenho que cortar, fazer assim um corte, né? Cara, tá bom, o número ideal é 90, mas eu consigo chegar até 78 esse ano, até 82 o ano que vem, e aí nós vamos escalar e vamos chegar aos 90. Né? Mas uma empresa data-driven, ela é movida por esse número. Give me a number. Eu preciso de um número, né? Para fazer algo. Sem um número eu não me movo. E é importante que tenha um número maior que todo mundo, né, esteja perseguindo, que às vezes é uma dificuldade que a empresa é tão grande, que aí, a gente falou, né, da setorização lá. E aí, às vezes, uma pessoa fala assim, não, minha meta é encher essa caneca. Esse número, Carol, eu vou falar ele com prazer. Diga. EBITDA. 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 Como preferir. E aí é importante que isso esteja clara, essa relação, para não ficar aquela questão de meta setorizada ou metas que são conflitantes, né, de competição, do tipo assim, não, se o Nicolas me atrapalha, eu vou aqui, eu bato a minha meta e não tô nem aí porque ele faz. Então, essa relação também é muito importante, né? Matou, porque isso aí é a diferença entre conflito e confronto. Sim. Conflito, ele é o seguinte, eu tô indo pro mesmo caminho que você aqui, Carol. Sim. A gente tem um conflito aqui, mas a gente tá indo pro mesmo caminho. E quando a gente tem um conflito, a gente se acerta e segue reto. O confronto, meu amigo, nós vamos bater de frente e ninguém quer avançar e um vai cair ou os dois vão cair. É um ganha e perde, o outro é um ganha-ganha, né? É a diferença. Então, se alguém tá perdendo, tem alguma coisa errada. Esse é o resumo. Dentro de uma empresa que tem o mesmo objetivo lá, vamos lá, EBITDA é o mesmo pros dois, o conflito, ele é saudável. O confronto, de jeito jamais. Como é que vocês identificam? É só curiosidade, assim, na prática. Qual que é a dica para entender? Tô num confronto, tô num conflito. Quer saber um pouco mais sobre as possibilidades de evolução digital? Fica com a gente no próximo episódio do Pode Por Que Não?